Oi? Você está me ouvindo ou não? Você está ouvindo ou não? Não diga olá, diga tô na terra. Ninguém me ouve? Oi? Eu tô ouvindo. Ixi, obrigada, Estela. Só não está vendo? E agora, você está vendo? E agora, né? Agora foi. O que você perguntou, Joãozinho? 20 minutos. É perto ali. Agora sim. Ó, eu. Então, pessoal, vamos continuar nossa aula. Suave, agora tá maneiro, ó. Já pegamos o jeito, tá? Bora, bora. Vai dar certo. Eu já tô mais tecnológica. Eu vou pôr aqui para vocês também. Quer dizer, então, povo, quem não enviou a redação online, tem até o dia de hoje para enviar, né? O endereço é estudostextuais@gmail.com. Que redação que era para fazer? Era para fazer a redação do Enem do ano passado. Isso é para acordar. Quem está dormindo aí já, mais uma vez. Redação do Enem do ano passado, tá? Quer dizer, 2020 que foi esse ano. É tudo complicado, né, gente? É o 2020 que foi esse ano. E aí nós vamos corrigir a redação de vocês. É o que a gente chama de avaliação diagnóstica. Eu não sei se vocês tinham isso onde vocês estudavam. Tinha isso onde vocês estudavam, uma avaliação diagnóstica? É um primeiro texto que vocês podem errar pra caramba, que vale nota mesmo assim. Não significa que é para fazer de qualquer jeito, mas assim, se tiver erro, tal, ainda vale nota, porque eu quero avaliar como vocês estão. O que você falou, João? Teste o quê? Saudade? Eu falei, saudade do quê, filha? É tipo isso. É sondar, ver, porque às vezes aí a gente acha que a gente tem que trabalhar muito, sei lá, a competência número 1, que fala de gramática e tal, e não, a galera já está fluindo bem, aí eu passo para focar em outras competências. A questão é tentar ser bom num conjunto todo, né? Mas se acaso não der, a gente vai tentando adequar aí até ficar bom para todo mundo. Eu acho que está muito claro, né? Uou, que delícia, professora. Assim eu durmo. Oi? Não? Deixa eu ver se eu consigo chegar até aqui. Ligar aqui. E... Aê, ficou melhor, não ficou? Vocês estão aí no fundo, não é tão fundo. Deu para ver direitinho? Vocês que estão em casa estão vendo, né? Já falei desse quadro na última aula. Falei isso aqui. Falei isso aqui. Falei disso aqui. E continuando falando da estrutura que eu comecei a falar. Eu terminei tudo? Ah, eu parei aqui, galera, falando sobre o local e data. Se não tiver determinado que você tem que fazer um manifesto do momento presente, você pode fingir que você está em qualquer momento da história da humanidade, tá? Em qualquer momento da história da humanidade. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos supor que a gente faça um manifesto sobre a fome. Olha, vou fazer um manifesto aí sobre a fome, pá, 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 pá. Aí você talvez saiba que em 1915, no Brasil, houve, rapidinho, vou tirar esse som,
houve a maior tragédia de fome no nosso país em 1915. Foi a maior seca que o Nordeste atravessou. Então, eu posso muito bem lá no meu texto chegar e colocar o quê? 1915. E nesse 1915, lá na cidade, porque aí eu tenho que pôr local e data, eu coloco uma cidade nordestina, que vai dar certo. Vai de novo fazer barulho, ó. Bom. Eu coloco uma cidade nordestina, coloco o ano de 1915, e aí, o que eu faço? Eu faço com que o meu texto tenha nota na competência na competência de número 2 e na competência de número 3, tá? Por quê? Porque eu vou trazer um arrojo histórico-cultural, uma bagagem para o meu texto, tá? Ah, professora, se você pedir um manifesto mais filosófico, que a gente fala sobre a tragédia humana, o existir, uma coisa mais filosófica, uai, por que não pôr aqui no local e data um ano de guerra? Um ano das grandes guerras. Vamos pôr lá 1945, né? Segunda Grande Guerra Mundial, cara, bomba atômica. Pensa, você fazer um manifesto de alguém que viveu a bomba atômica. É pesado. Oi? Você vai escrever um cargo do general tal, pedindo que ele isso, tentando convencer. Sim. Assinatura, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Vocês não vão assinar. Vocês vão escrever a palavra assinatura. Você não assina, você escreve a palavra assinatura, tá bom? A não ser que tenha lá na proposta pedindo que você assine um determinado nome, qualquer coisa do gênero, mas você escreve a assinatura. Para terminar a questão da estrutura do manifesto, o manifesto ele tem que apresentar um mínimo de 2 parágrafos. Só que ele apresenta esse mínimo de 2 parágrafos quando o resto do manifesto for ser escrito em estrutura mista, em tópicos. Se você não usa a estrutura em tópicos, você tem que escrever 3 parágrafos. Como bom texto, né, do ensino médio, no mínimo 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ué, professora, mas vou voltar no parágrafo anterior. Mas você colocou assim que a estrutura é título e desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento você vai ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Aí depois você põe local e data e assinatura. Só para relembrar, gente, o título do manifesto não precisa ser uma coisa assim, um achado de outro mundo, não. Pode ser só manifesto sobre tal coisa, manifesto X, manifesto Y, e por aí vai, tá? E ele tem um mínimo de linhas que são, no mínimo, 15 linhas. Ah, professora, se eu fizer em tópicos, cada tópico vai ser uma linha? Não, cada linha do tópico você conta, né? Quer dizer, você faz um tópico com 3 linhas, né? Então, obviamente, são 3 linhas. Ah, professora, eu pulo para pôr os tópicos. Não precisa pular para pôr tópico, tá? Eu vou trazer um estruturado em tópicos para vocês verem. Os mais modernos, eles são feitos em tópicos. Professora, o vestibular aceita em tópicos? Aceita, tá? Oi. 2. Isso. Então, só para lembrar. Quando você decidir fazer um manifesto em tópicos, por quê? O que vai ser o tópico do manifesto? Eu vou trazer na próxima aula. Vai ser praticamente as medidas, as soluções que você aponta que devem acontecer para o problema ser massacrado, destruído. Então, por exemplo, alterar a Constituição na qual as leis...
criar uma secretaria específica para... É quase uma proposta de... Só que ela não precisa ser detalhada. Os tópicos são ideias práticas e rápidas e, entendeu? E sucintas e dinâmicas, e você coloca lá em tópicos, tá? E aí, lembrando, os tópicos precisam ser marcados e você marca com travessões, tá? Nada de bolinha, setinha, coraçãozinho, flechinha em redação. Se você fizer um vestibular, qualquer tipo de símbolo que não seja símbolos, né, de pontuação, ó, tá? Então, você coloca sempre travessõezinhos, não essas coisas bonitinhas, assim, coloridinhas. Então, voltando, se você opta por fazer um texto em tópicos, obrigatoriamente você tem que ter, no mínimo, 2 parágrafos. Professora, eu posso ter mais de 2 parágrafos e depois ainda pôr alguns tópicos? Posso. O que eu estou falando é que, no mínimo, 2 parágrafos. Agora, se eu não vou fazer tópicos, no mínimo 3. Posso ter mais? Pode ter mais. É difícil, né? Pensando na folha de redação que a gente costuma ter e que os vestibulares costumam ter. Não sei se alguém aqui não sabe, mas na prova do Enem, por exemplo, são 30 linhas. Na prova da FUVEST, são 35 linhas. Então, a quantidade de linhas, né? Não são muitas linhas para você querer inventar muito, fazer muitos parágrafos e, além de tudo, depois querer pôr tópicos. Às vezes é melhor você reduzir a quantidade de parágrafos para poder escrever mais tópicos. Beleza? Aqui, esse texto que eu trouxe para vocês é um dos textos mais importantes da literatura brasileira. Volta e meia eu trago para os alunos alguns textos, assim, né? Ano passado, nas nossas aulas remotas, alguns autores, né, que eu li para vocês e tal. Esse manifesto, ele surge da necessidade que os artistas brasileiros tinham de criar um estilo nacional, uma busca de identidade nacional. Ele é da época dos anos 1920, tá? Quem escreveu esse manifesto foi um dos grandes expoentes da arte da época, que chamava-se Oswald de Andrade. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês vão estudar muito agora, nesse segundo ano, o modernismo, lá para o final do ano, o quase modernismo, um pouquinho do modernismo, e em terceiro ano, basicamente, só o modernismo, e cai muito na prova do Enem. Então, o que foi o modernismo? De maneira bem simples, tá? Bem simplificada. Semana de Arte Moderna surge da necessidade de romper ou tentar romper com o padrão europeu, eurocentrista. Tudo que era bom, tudo que era bonito, tudo que era sofisticado, era que vinha de fora. Mudou alguma coisa? Não. Um pouco, né? Pouquíssima coisa. Então, o que os artistas fazem? Eles se juntam e buscam uma identidade, né? Uma revolta. Ou seja, eles querem se manifestar sobre aquele problema que está acontecendo. Aí, na época, a Semana de Arte Moderna foi um fiasco. Não teve público, a crítica caiu em cima, ou seja, no momento em que ela aconteceu, ela não foi importante, mas hoje, ao analisar a história, a gente vê a importância daquele momento, entende? Quando ela aconteceu, não tinha muita importância, mas hoje a gente consegue enxergar a importância daquela reunião. Então, cuidado, atenção, muitas coisas que vocês fazem hoje, talvez vocês achem que não vão ser significativas, no futuro pode ter um peso. Essa é a questão da Semana de Arte Moderna. Eu vou ler esse texto todo? Não, nunca faria isso. Slide com esse tanto de palavras aqui não é slide que eu faço. Mas eu vou dar uma reduzida só para vocês tentarem entender um pouco. O título, Manifesto Antropófago. Alguém já ouviu falar da palavra antropófago?
Alguém sabe a forma popular da palavra antropófago? Alguém de casa valendo um PlayStation? Não? Ninguém em casa? Alguma relação com canibalismo? Isso, olha, ouvi uma voz. Ouvi uma voz. Tem a ver com canibalismo. É o mesmo nome que fala, né? É a forma, a gente pode dizer assim, padrão científica de falar em canibalismo. Os rituais canibalistas são, culturalmente falando, interessantes. Não estou incentivando ninguém a fazer, a querer participar de um. Porque o canibalismo, os índios que eram canibalistas aqui no Brasil, inclusive tinham índios canibalistas, o ritual canibalista não visava a alimentação do corpo, não era uma fome, não era uma necessidade biológica. Por quê? Porque tinha animais na floresta suficiente para ser comidos. A questão é filosófica, a questão é espiritual. Quando um indivíduo era escolhido para participar do ritual canibalista, significa que aquele indivíduo tinha características que a tribo queria ter. Então, havia um combate entre as tribos. Os índios mais corajosos, os melhores guerreiros das tribos rivais, eram capturados e participavam desses rituais. Por quê? Porque eles acreditavam que ao comer a carne de uma pessoa, eu também tinha uma coisa da ligação com a alma daquela pessoa, com as características daquela pessoa. Então é isso, canibalismo. Então canibalismo não é, sabe, essa coisa, estou com fome, preciso, né, de uma carninha, vou ali matar alguém e comer. Não, tem a ver com esse aspecto que eles acreditavam que ocorria. Inclusive, tem obras da literatura que trazem isso. Vocês estudaram o romantismo ano passado? Primeira geração romântica, indianismo? Professora.
Professora, não está saindo som. E agora? Tá? Agora está saindo. Beleza, obrigada, Isabela. E aí, o que acontece? Esse cara, ele sequestra uma mulher e a primeira frase que ele fala para ela é assim: eu vou te matar. Primeira frase do texto, do livro. E ele começa a contar para ela tudo o que ele fez na vida, por isso o título A Confissão. E vai narrando com detalhes. Aí ele conta que ele queria ser intelectual, ser mais, né, amante dos livros, ter conhecimento dos livros. Aí ele mata. Aí uma vez ele está num bar e vê uma mulher muito sofisticada, que entende de vinhos, sabe? Uma mulher com paladar, tal. E ele mata essa mulher... suga o sangue. Então, é um tipo de canibalismo. E aí, no final, por que ele sequestra essa mulher e ele conta tudo para essa mulher? Porque ele já cometeu tantos crimes que ele perdeu o medo e ele quer ter o medo de volta. Então, ele vai contando isso para a mulher para ela ficar com medo e ele poder se apropriar do medo dela. E como que termina? Não vou contar a história, porque eu só estou me pegando ao pedaço de ser antropófago, tá bom? Eu acho que esse livro, A Confissão, daria uma série de Netflix muito da boa. Muito da boa. Só não teriam muitos, como é que fala? Episódios, não. Temporadas. Obrigada. Então, nós temos aqui Manifesto Antropófago. Esse nome ficou interessante, né? Porque tem a ver com o que eles queriam fazer com a cultura brasileira. Eles queriam se apropriar do que era bom do exterior, junto com o que era nacional, e produzir aqui algo que refletisse o que era o Brasil. Não simplesmente uma cópia do que vem de fora. O romantismo indianista é meio que isso, eles colocam um índio como um branco. É quase um príncipe da Disney, o índio. Sabe? O comportamento, a fala, o espaço social que ele está. Quando vocês estudam o romantismo, tem muito isso em grandes obras românticas, por exemplo, Guarani. Guarani conta a história de Peri, Ceci. Peri é um índio que é um príncipe da Disney. Ele não tem nenhum aspecto de carga da cultura brasileira. Aí o modernismo vem romper com isso. Aí eles começam a falar das variedades linguísticas. O nosso português não é o português de Portugal. A gente não tem que repetir o que é de Portugal, não, porque o Nordeste fala de um jeito, o Sul fala do outro, o brasileiro fala errado. É isso que interessa. Então, é nesse movimento, é nessa vontade que surge esse manifesto, tá? É o documento desse movimento. Enquanto não se documentava, não tinha um texto escrito, era apenas um movimento, tal. Aí ele decidiu registrar, criar um documento, né? Aí ele fala, né? Começa a falar sobre a antropofagia, fala que ela une as pessoas, porque todo mundo tem esse processo ao longo da vida, de absorção das coisas, né? E aí ele continua. Aí, aqui, no primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, tá aqui, to be or not to be, that this question. É uma intertextualidade com uma frase de William Shakespeare em Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Por que ele põe tupi? Tupi. Porque é a língua do nativo brasileiro. Quando o português aqui veio, já tinha alguém. O nativo é o índio. Somos um povo miscigenado. Somos, mas tinha alguém aqui. A miscigenação vem depois disso. Então, os índios são os seres da floresta, sabe? Então, ele ressalta esse aspecto cultural. Tipo, o índio, no lugar dele, a existência tem muita coisa a ser trabalhada aqui, tá? Aí tem, aqui embaixo ele fala, contra todas as catequeses. Por quê? O que a catequese fez? Ela aculturou o índio.
A catequese, ela não se preocupou com a cultura indígena. Ela sobrepôs a cultura branca. Ela não estava nem aí que o índio ressaltava as coisas naturais da floresta, que a floresta era uma deusa, é um deus para o índio. Não, vamos lá, vamos pôr Cristo e aqui que você vai. Né? Aqui fala, só me interessa o que não é meu. É a lei do homem, lei do antropófago. Não é assim? Aqui no Brasil, as coisas boas, os interesses, é tudo que vem de fora. Tudo que vem de fora sobressai o interesse nacional. E assim ele vai falando, tá? Vai falando. O que atropelava a verdade era a roupa, porque o índio andava nu. Ele faz muita referência ao indígena, porque para o Oswald de Andrade, o indígena é a verdadeira representação disso, do que seria a cultura brasileira, tá? E aí ele vai falando. Aí aqui, galera, ele fala, ele faz, né, um pouco de alusão à Revolução Francesa. Maior que a Revolução Francesa, olha o argumento dele, olha o exagero. Uma das características do manifesto, você tem que ser exagerado. Não é assim que a gente convence, muitas vezes, pelo exagero? Uma das figuras de linguagem mais presentes aqui é a hipérbole, é o exagero. No próximo manifesto que eu vou trazer para vocês vão ver demais isso. Aí aqui eu tenho mais falas, eu tenho mais alusões, eu tenho mais intertextualidade. É muito forte a carga desse texto. Só que eu preciso de bagagem intelectual para entender esse texto. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Contra o Padre Vieira. Se você não sabe quem é o Padre Vieira, fica complicado. Autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. Do rei analfabeto, disseram-lhe, ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. Quem era Padre Antônio Vieira? Ele foi escritor, literatura de catequese, lá no quinhentismo brasileiro. A primeira escola literária que se estuda no Brasil é o quinhentismo. Eu tinha dois tipos de literatura, eu tinha literatura de informação e a literatura de catequese. Ele vem com essa literatura de catequese, porque qual que era a função da catequese? Era salvar um índio? Quem foi meu aluno? Nossas primeiras aulas, eu trabalhei aquela carta. Lembra da carta que foi escrita ao rei de Portugal? No final, ele dizia que o que mais importante tinha que se fazer aqui era salvar essa gente. Que gente era essa? Os índios. Eles salvaram? Tá onde, né? Sora, mas é muito grande, pelo amor de Deus. Você clicou e apareceu mais coisas. Sim. Esse texto é bem complexo. É bem grande. Nossa, Sora, ainda tem mais? Sim, ainda tem mais. Tá? O que eu quero que vocês vejam é que ele defende o lado artístico e o lado de recuperação de identidade nacional, de uma busca do que é Brasil, no caso dele, na visão dele, é ressaltar a questão indígena, tá? Deixa eu ver se... Aí aqui acaba, tá? Aí, para terminar, contra a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexo, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. O que ele quer? Ele quer se libertar disso, se libertar dessas amarras, o que é bom é medido com o que vem de fora. Quando ele fala assim, contra a realidade social vestida e opressora, ele está retomando a questão indígena, que era livre, que era nu. Então, ele quer uma arte livre, uma arte com identidade nacional. Então, esse texto tem isso. Sora, esse texto é meio complicado para a gente estudar, tal, né? Tem muitas intertextualidades. O próximo texto é mais simples, tá? Bem mais simples, bem mais simples.
Ó. Ixi, só que tá meio torto ali, né? Ali em cima. Vou fazer, chegar para lá. Você consegue dar uma viradinha para ficar melhor para vocês? Aqui já é um manifesto dos anos 2000, tá? 2000, do século. Agora, eu queria, né, dizer para vocês, todas as vezes que eu vou falar década, esse texto é da década de 10. Porque quando eu falo década de 10, é década de 2010. Então, todas as vezes que eu falar década de 10, essa década que nós estamos vivendo. Nós vivemos, quer dizer, a década que nós vivemos. Agora nós já estamos na década de 20. Estamos vivendo a década de 20. Por quê? Porque quando eu estou falando de década, eu estou falando do milênio que nós vivemos. Houve uma transição de século. Então, se houve uma transição de século, quando eu falo década de 10, eu estou falando de 2010. Agora, se eu quiser falar 1910, aí eu tenho que falar a década de 1910, entendeu? Se eu falar década de 10, eu não estou falando 1910, eu estou falando 2010. Tem que tomar cuidado quando vocês forem escrever. Vocês vão querer falar assim, o movimento hippie da década de 60. Você quer dizer que em 2060 vai ter um movimento hippie? Então, se você está falando do século passado, você tem que pôr 1960. Senhora, mas eu não tenho um ano específico, então você coloca a década de 1960, que a gente vai entender que é o período de 10 anos ali, tá? Não se esqueçam disso. Então, essa carta foi criada, os artistas brasileiros se juntaram a favor, em prol da Amazônia. Aí você fala, carta, professora? Porque o manifesto não tem a estrutura de uma carta ali, local e data, assinatura. Parece muito uma carta inversa, sim, só que é uma carta que não visa apenas informar, não visa apenas comunicar, visa convencer, persuadir. Esse texto ele tem uma carga muito maior. E ele tem, nesse primeiro parágrafo, algo que nós vamos trabalhar demais com vocês, que chama contra-argumentação. Quem tem o poder de contra-argumentar ganha qualquer debate. A pessoa que sabe contra-argumentar. Então, fala sobre desmatamento. Então, eu tenho que trazer informações sobre, para convencer, eu tenho que trazer dados. Então, no primeiro parágrafo, fala: acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. Aí, isso aqui abre uma expectativa. Comemorar. Comemorar seria algo positivo, algo bom. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Porque quando você fala 17 mil quilômetros quadrados, você fica igual aquele meme da Nazaré, né? Assim, não dá uma proporção. Aí quando a pessoa vira e fala assim, no último ano, nós desmatamos a metade de um país. Que país é esse? Holanda. Então, é um argumento bom, né? Qual que é o nome disso aqui? Ironia. Eu posso fazer uso de ironia no meu manifesto? Posso. Tá? Aquilo que eu falo que não pode usar na dissertação, aqui eu posso. Posso ser irônico? Posso. Ironia bem feita é maravilhoso. Maravilhoso. Aí fala, da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivos para comemoração. Ponto. Então, aqui já traz um dado, já traz uma ironia, já é difícil não convencer alguém. Aí a pessoa tem um argumento, às vezes, que é o que os autores desse manifesto já vão contra-argumentar. A Amazônia não é o pulmão do mundo, lembra disso? Não sei se vocês já ouviram falar. Já por muito tempo as pessoas acreditavam que a Amazônia era o pulmão do mundo. Aí descobriram que os maiores responsáveis, né, pela produção, de maneira bem leiga,
de oxigênio é quem? As algas. Pelo menos quando eu estudei era assim. Então, falava-se que era pulmão do mundo. Aí a pessoa fala, mas nem tem função, tanta função assim de oxigênio, não. Mas, olha a conjunção adversativa presente, presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios polares não atinjam o solo. Perdão, os raios solares, né? Propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Ponto. Eu pego algo que uma pessoa ia falar contra a minha opinião e bato, e refuto, e provo, e mostro que eu estou certo. Então, quando falar a Amazônia não é o pulmão do mundo, não é o pulmão, mas é responsável pelo controle térmico, tão importante quanto, certo? Eu tenho que ter os dados. Professora, mas isso é difícil, né? Se cair um tema tão específico, esses dados vão estar onde? Na coletânea. Os dados vão estar na coletânea. Os números vão estar na coletânea. Certo? Então, fiquem tranquilos. Se por acaso cair isso aqui, os dados vão estar na coletânea. O segundo parágrafo, eu vou ler só o primeiro período, que é bem grande, e é dramático, e tem toda a carga que um manifesto tem que ter, tá? Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, atenham fogo às suas vestes de esmeralda, dando passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Que isso, professora, que bicho doido. O que ele quis dizer aqui? Que os caras vão lá, arrancam uma árvore que levou centenas de anos para estar ali daquele tamanho, para plantar o quê? Campo, né? Põe fogo para fazer o quê? Plantar boi, né? Como diz o outro. Como que eu planto boi? Eu tenho que fazer o quê? Pasto. Então, eu quero uma floresta gigante, né? Pujança, tem esse tom, sabe, de grandiosidade, de forte. Aí ele faz uso de metáfora, faz uso de personificação aqui. Eu posso fazer isso, professor, aqui você pode jogar de tudo. É para convencer, meu brother. É para fazer o outro falar assim, caraca aí! Ele fala, mano, que tá estuprando. Véi, estuprar o quê? Tá invadindo no íntimo a floresta, cara. Me dá esse bagulho que eu assino agora. É tipo isso, fala da mãe, cara.